Bem-vindo ao nosso quinto e último vídeo da série Problemas que te impedem de prosperar. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, entre na playlist aqui do meu canal e assista os outros vídeos para você entender como está sendo construído esse raciocínio de alguns erros que são básicos, mas que te impedem mesmo de prosperar na vida, de alcançar os seus sonhos, os seus alvos, não importam quais sejam. E hoje eu quero falar pra você de cara que eu não gosto de enrolação aqui nesse canal, que um dos erros que mais fazem a gente tropeçar e deslizar são as variáveis. O que seria variáveis? Quero dar um exemplo bem simples para vocês entenderem sobre as variáveis. Nós estamos em 2026. Lá em 2020, no ano da pandemia, pessoas que começaram a produzir conteúdo na internet e vender treinamentos faturaram muito dinheiro. Pessoas boas, mas pessoas picaretas também. Então muita gente fez dinheiro naquele ano. Por quê? Estávamos vivendo aquele problema da pandemia, as pessoas estavam em casa, então aumentou-se o acesso às redes sociais e o tempo disponível, porque hoje em dia as pessoas mexem muito nas redes sociais, mas o tempo delas é menos disponível. Naquela época a gente estava dentro de casa. Então assim, você passava o dia inteiro ou na televisão, ou lendo, ou no celular, não tinha o que fazer. Então as pessoas viam ali aquelas pessoas criando conteúdo e compravam cursos para passar o tempo delas. Enfim, lá na pandemia muita gente conseguiu enriquecer com o digital fazendo esse tipo de conteúdo. Hoje nós estamos em 2026. As coisas mudaram, certo? A pandemia foi uma variável e hoje em dia essa variável não existe. Então para quem está criando conteúdo na internet, é meio difícil você conseguir ter o resultado que aquelas pessoas tiveram em 2020. Então, às vezes, você se compara. Nossa, mas fulano fez tanto dinheiro com um curso tão ruim. E hoje em dia você está aqui no digital e às vezes você não consegue ter o sucesso que aquela pessoa teve. Mas teve a variável pandemia. É a mesma coisa a inteligência artificial. Para pessoas que estão criando conteúdo hoje, que tem o auxílio da inteligência artificial, está muito mais fácil do que para quem criava conteúdo em 2020. Porque a pessoa tinha que ela mesma fazer o script dos vídeos. Ela mesma fazer, sei lá, o storytelling, aquele monte de coisa no marketing que eu não vou saber falar aqui pra vocês direito. Hoje em dia não. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade, menos tempo com isso, ou não têm dinheiro para pagar um profissional, elas podem simplesmente fazer um prompt bem elaborado e pedir pra IA gerar esse roteiro para elas. Hoje em dia tem aplicativo de teleprompt, enfim, as coisas mudaram. Então, se você parar pra pensar, na nossa linha do tempo da humanidade, tem várias variáveis que podem tanto ajudar você a alcançar o seu resultado financeiro aí, ou qualquer outra área, como também pode te prejudicar. Então, às vezes, você tá tão ali naquela coisa que você não pensa nas variáveis. E isso pode acabar atrapalhando o seu projeto. Vamos supor que hoje em dia você queira fazer uma faculdade. Eu acho um tiro no pé você fazer uma faculdade na qual a inteligência artificial já está dominando. Por exemplo, eu não faria um curso para fazer mais aquelas postagens de Instagram igual muita gente faz. Os carrosséis, esse tipo de coisa. Por quê? A IA já vem fazendo isso. Isso é uma visão do Luiz. Talvez você que está assistindo esse vídeo trabalhe com isso e você fale, Luiz, eu tenho várias empresas nesse segmento, dá super certo, o nosso diferencial é esse. Concordo, porque eu também sou advogado e as pessoas falavam que a IA ia substituir o advogado, enfim, tá? Mas é uma opinião do Luiz. Eu acho que hoje em dia está muito fácil das pessoas criarem esses carrosséis pela IA, então eu acho que isso, no longo prazo, acabar eliminando algumas profissões. Mas vocês entendem agora que as variáveis podem atrapalhar os seus planos. Mas, como eu sempre falo, nesse canal a gente não joga só o problema, né? Eu não vou apresentar o problema, não quero criar uma ansiedade em você. Luiz, mas beleza, e as variáveis e tal? Como é que a gente resolve o problema de variáveis? Com sistemas. Exatamente. É claro que você... por isso que eu falei que os vídeos todos se encaixam. Você tem que assistir os outros vídeos. Quando você vai abrir um negócio, você tem que ter o conhecimento para abrir aquele negócio. Que foi o tema do primeiro vídeo aqui, dessa série. Se você não estuda, não pesquisa mercado, você talvez vai abrir um negócio que ele já vai começar quebrado, porque já tem ou muita concorrência, né, um nicho que tenha muita concorrência, não que você não tenha seu diferencial, ou você vai abrir um negócio em que a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia já está dominando. Então você tem que investir em conhecimento para você não dar esse tiro no pé. Passou dessa fase do conhecimento, você tem que prestar atenção nas variáveis, que é o que nós estamos falando nesse vídeo.
Então, Luiz, já estudei, realmente dá bom esse segmento, é uma coisa nova no Brasil, piriri pororó, eu tenho expertise nisso, vá pra cima. Como é que você pode lidar com essas variáveis dentro do seu negócio? Crie sistemas, crie rotina, entendeu? Por exemplo, eu lá no meu escritório, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Eu tenho atendimento inicial com o cliente, eu tenho a fase de recolher documentos, eu tenho a fase de fazer a procuração e o contrato, depois tem a fase operacional de fazer a peça e depois o protocolo, certo? Essa primeira fase é uma etapa. A segunda fase é o quê? O cliente querer saber o andamento processual. Então eu tive que criar uma rotina, sistema dentro do meu escritório, no qual todo dia X eu passo andamento para o cliente do processo. Porque senão o que vai acontecer? Vamos supor que venha uma variável de o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, sei lá, eles têm um novo entendimento daquele processo ou façam uma suspensão daqueles processos e aí o cliente vem pegar no meu pé e o processo dele está demorando demais. O que eu faço para evitar esse tipo de dor de cabeça? Eu entro nos processos naquela data e passo o andamento para o cliente. Se o processo foi suspenso, eu já vou falar para ele isso. Ele não vai ficar lá esperando notícias sem saber que o processo dele está suspenso por causa de uma decisão do STF. Um exemplo, tá bom? Então eu tive que criar esse sistema dentro do meu negócio e é uma rotina. Porque sem eu colocar isso dentro da minha rotina, esse bloco de eu ter que entrar lá no processo para passar para o cliente o andamento, não existiria. Então vocês veem como se não existisse todo esse sistema, essa rotina ia virar uma bagunça. O cliente ia mandar um documento, eu ia fazer o contrato posteriormente, depois poderia acontecer algum problema, e depois que eu fecho o contrato, aí tem o pós-venda, que o cliente ele quer saber como o processo dele está andando. Então, galera, é complexo a coisa, só que você resolve essas variáveis que acontecem dentro da sua rotina, dentro da sua vida, com sistemas, com rotina. Por exemplo, hoje em dia na minha vida eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Eu sigo critérios, né, de colocar algumas coisas que são determinantes, então que eu não deixo de fazer, mas se alguma coisa sai do trilho, eu vou para a próxima tarefa e continuo minha vida. Mas a minha rotina mesmo, ela é um sistema. Sistema é um nome bonito para rotina. Tem toda uma série de tarefas que vão me levar para o objetivo final. Eu não fico só repetindo comportamentos, sabe? A minha rotina é acordar cedo, não sei o quê, tá, mas ela tá te levando para algum lugar? Porque é muito fácil fazer as mesmas coisas todos os dias. O difícil é fazer essas coisas serem intencionais e inteligentes. Então, a minha rotina, ela é voltada para isso. É um sistema voltado para eu chegar onde eu quero e se acontecer alguma coisa errada, eu vou estar pronto para isso, eu vou estar preparado. E uma coisa boa também, que eu vou estar preparado, minha rotina está me preparando para algo bom. Eu não sei se ficou complexo de você entender isso, tá? Essa questão da rotina eu levo muito a sério, é um dos principais temas aqui, né, do meu canal. Então, antes de você abrir o seu negócio, pense um pouco sobre as variáveis. Pense sobre os sistemas que você vai implementar nesse negócio para você não ser prejudicado, para você não ser engolido pelas tecnologias. E é claro, faça algo inteligente, com intencionalidade. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha aberto a sua cabeça. E eu gostaria, antes de encerrar o vídeo, te convidar para conhecer a comunidade do Rotina para Prosperar. É uma comunidade no qual as pessoas estão criando uma rotina intencional que leve elas para o objetivo delas. São pessoas assim que estão se esforçando para ser espiritualmente mais fortes, intelectualmente mais inteligente, fisicamente mais fortes. Somos um conjunto de pessoas que estamos trilhando para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo. Se você se interessar em entrar para a comunidade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você saber como que você tem o acesso. E antes de encerrar o vídeo também, eu gostaria de te convidar para me seguir lá no Instagram. Vou deixar o link aqui em algum lugar. Lá eu posto muito sobre minha rotina, mas eu também ensino pessoas que querem ter uma rotina mais inteligente, que querem lidar melhor com essas variáveis do dia a dia. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, no grupo da família, com seus irmãos, comente aqui o que você achou, se te deu algum insight. E não se esqueça de se inscrever no canal também, que muita gente aqui que assiste os vídeos não se inscreve. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.